Bom dia, paz do Senhor Jesus, nessa manhã de terça-feira. Que Deus te abençoe grandemente, que a palavra do Senhor venha nos confortar, nos direcionar nessa manhã. Prazer estar aqui novamente para a gente compartilhar desse ensino bíblico, desse estudo bíblico e ser direcionados, sustentados, fortalecidos pela mão de Jesus. Amém? Feche seus olhos então vamos entregar a Deus esse momento em oração, esse momento de estudo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, por mais um dia, obrigado pela oportunidade de estarmos diante do Senhor, diante da Tua presença. Tua palavra nos diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em Teu nome, ali o Senhor estará. E eu creio que o Senhor está aqui nesse momento, Pai. Então vinde, Espírito Santo, tire as escamas dos nossos olhos, tire qualquer resistência a ouvir a Tua palavra, que o Espírito Santo seja mesmo protagonista desse momento aqui, que diminua eu para que cresça o Senhor em mim, para que cresça o Senhor em cada um de nós, Pai. Vem mesmo em nosso auxílio, fale aos nossos corações, nos direcione nessa manhã, que a nossa fé seja potencializada nessa manhã, que o Senhor faça-se presente, que nós possamos sentir a Tua presença de uma forma sobrenatural, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Que Deus te abençoe muito, abençoe você e toda a sua família. Eu não sei qual é o momento de vida você está passando, não sei qual é a situação. Tem horas que nós estamos nos altos da vida, tem horas que nós estamos nos baixos. E faz parte do nosso crescimento, faz parte da vida. Quando não há altos e baixos é porque a vida não bate mais em nós. Então, enquanto estivermos vivos, teremos dias bons, dias não tão bons, fases boas, fases não tão boas. Mas a verdade é que em todas as fases nós precisamos ter a certeza no nosso coração de que Deus não nos abandona. Tanto no momento de bonança, de prosperidade, de calmaria, quanto no momento em que a tempestade chega, em que os poços da vida, os desertos da nossa vida chegam, nós precisamos crer que Deus se faz presente na nossa vida. Ontem eu estava fazendo o estudo de Gênesis, capítulo 39, e Gênesis tem sido um livro assim muito maravilhoso, numa fase muito especial da minha vida, em que eu precisava mesmo de todas as palavras que eu tenho estudado sobre Gênesis. Em Gênesis 39, a gente vai ver a história de um dos grandes heróis da fé, que foi José do Egito. Durante a nossa leitura bíblica, nós vemos várias pessoas que tiveram uma história maravilhosa com Deus, uma história de propósito, de superação. E em Gênesis, a gente tem um desses heróis da fé, que é José do Egito. E para quem não conhece a história de José do Egito, José é um dos filhos de Jacó, depois Jacó é chamado de Israel, mas José é um dos filhos preferidos, é o filho preferido de Jacó, o 11º filho de Jacó, e ele, justamente por essa preferência, ele é odiado pelos irmãos. Então os irmãos o vendem como escravo, justamente por esse ódio, por essa inveja que eles tinham de Jacó. Mas Deus estava com José em todo momento. José é vendido como escravo para os ismaelitas primeiro, e depois é vendido para um egípcio, que era chefe da guarda do faraó, e vai habitar na casa desse chefe da guarda. Então ele, como escravo, ele começa a prosperar, justamente porque Jesus estava com ele. Então a gente vê aí um momento de prosperidade, e a palavra do Senhor vai falar, Deus estava com José. Mas mais para frente, José é novamente injustiçado e ele é lançado na prisão. E o que a gente vê é que Deus estava com José quando ele estava na prisão. Então, nesse texto que a gente vai ler juntos aqui, a gente tem a presença de Deus, tanto num momento de prosperidade,
ainda que no momento de escravidão, mas no momento de prosperidade, que ele estava na casa de um homem rico, ele se tornou um homem de confiança, quanto no momento de prisão, no momento de adversidade. Eu não sei qual é a fase da sua vida que você está passando, se é um momento de escassez, de abundância, mas eu sei que a gente precisa crer que Deus está conosco. E não apenas crer, mas buscar a presença do Senhor, buscar a evidência da presença do Senhor. Porque muitas das vezes Deus, ele se faz presente, mas a nossa distração do nosso dia a dia, a nossa falta de obediência, a nossa falta em buscar a palavra do Senhor, em buscar a face do Senhor, nos deixa ainda mais incrédulos dessa presença. E é isso que o diabo quer, tanto no momento de abundância quanto no momento de escassez. O diabo quer nos distrair. No momento de abundância, tá tudo tão satisfeito, tá tudo tão próspero, tudo tão completo das nossas necessidades, que às vezes a gente entra num espaço ali de águas mornas. A gente fala assim, tá tudo bem, Deus está conosco, mas a gente não busca Ele como a gente deveria. E no momento de escassez, no momento de aflição, às vezes está tudo tão conturbado que a gente se sente tão vazio, tão perdido, que falta-nos força até mesmo para buscar o Senhor. Em todas as fases, tanto na fase de abundância quanto na fase de adversidade, nós precisamos entender que Deus nos fez para sermos igreja em Cristo. E estar inserido em uma comunidade, seja uma igreja, um grupo de oração, estar unidos em unidade mesmo, nos fortalece. Porque é muitas vezes o olhar, a repreensão do líder, o direcionamento de um irmão que vai nos direcionar à presença do Senhor. Talvez Deus nos coloque em lugares de abundância para que nós possamos, em calmaria das nossas necessidades, estar atento à necessidade de direcionamento do outro. E da mesma forma, nós, quando estamos no fundo do nosso poço, nós precisamos reconhecer que a gente precisa da mão acolhedora da outra pessoa, do olhar acolhedor, da mão que estende como a mão de Jesus mesmo. Quantas vezes a gente está no fundo do poço e é exatamente a mão de um irmão que vai nos tirar com uma palavra acolhedora, como se fosse a mão de Jesus. No fundo do poço, quantas vezes nós pedimos, Senhor, me salva, me socorre aqui, e a presença do Senhor se faz presente pela mão de algum irmão, de alguma pessoa que vai te oferecer ajuda. Mas nós precisamos crer e buscar a presença do Senhor, tanto em momentos de abundância, quanto em momentos de escassez. E é o que a gente vai ver hoje. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, se você tiver com ela aí, senão eu vou ler pausadamente. Em Gênesis 39. Gênesis 39 fala nessa fase que José do Egito está vivendo. Ele foi vendido pelos seus irmãos, invejado pela preferência do pai. Só para contextualizar, né? Alguns capítulos antes, o pai, Jacó, pela preferência do filho, dá uma túnica colorida para o filho, para José. Então é uma túnica que representava ali como se ele fosse um príncipe, uma pessoa assim próspera, uma pessoa de reinado. Então você imagina, né? 11 filhos, um filho apenas recebe essa túnica e todos os outros olham e falam assim, como assim? Que preferência é essa? José, ainda na imaturidade, ele revela os sonhos de Deus para ele. Ele revela que vai chegar um tempo que todos se curvarão diante dele. Então ele aguça ainda mais essa inveja pela fala dele, imatura, ingênua e também orgulhosa. E aí acaba que os irmãos, com muita raiva, bolam um plano para matar José. Acabam não tendo coragem de consumar esse plano, mas eles jogam ele num poço, tiram a túnica dele e aí acabam vendendo ele para alguns ismaelitas que passavam por ali e forjam diante do pai a morte dele por conta da túnica. Pegam a túnica, matam um animal, ali pegam o sangue do animal e passam na túnica toda e oferecem para Jacó, dizendo que seu filho predileto morreu.
E José acaba sendo vendido para os ismaelitas e depois Potifar, que é o chefe da guarda do faraó no Egito, vai comprar José e levar para sua casa. E aí a gente vai ler a partir do capítulo 39, que é exatamente esse momento. Então, no capítulo 39, eu quero ler, nesse capítulo, eu quero fazer 2 recortes. Nesse período de prosperidade e no período de prisão. O capítulo 39, versículo 1 de Gênesis, fala assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinha levado para lá. Então José sai, da terra prometida e é levado para o Egito. O Senhor estava com José, fala no versículo 2. Então, a primeira vez que a gente vê essa frase, o Senhor estava com José. Você pode falar assim, Ana, mas ele tinha sido vendido como escravo. Você pensa isso? Você se afastado de toda a sua família, traído pelos seus irmãos e vendido como escravo. Então, muitas vezes a gente olha para a nossa vida, para a nossa situação e a gente fala assim, onde está Deus? Muitas vezes, quando a gente está no fundo do poço, em uma situação de adversidade, a gente olha e fala, peraí, se Deus existe mesmo, aonde está Deus? Mas a gente precisa crer que Deus está presente em todas as situações e todas as coisas cooperam para o nosso bem, o bem daqueles que creem e aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, como todos aqueles que reconhecem Deus como seu Pai. Então fala no versículo 2, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Então, como pode um escravo prosperar? Então, quando Deus está na nossa vida, coisas sobrenaturais acontecem. Até mesmo em momentos de adversidade, é possível sentir a mão protetora do Senhor. Nos últimos dias, eu tenho passado por um momento muito delicado da minha vida, que hoje eu não estou com o coração aberto para compartilhar com vocês, mas no momento oportuno eu vou vir falar. Mas tem sido um momento muito delicado para mim e para minha família. Um momento que nem sempre a gente está disposto a abrir, para as outras pessoas, um momento de introspecção. E nesse momento de muita fragilidade mesmo, principalmente minha, eu senti a mão de Deus todo momento. Eu senti por meio da palavra, eu tive apoio por meio de pessoas próximas a mim, a mão cuidadosa do Senhor. Mas eu só senti porque há uma busca da minha casa pela presença do Senhor. Nós não aceitamos falar que nós somos filhos abandonados. Nós não somos, porque eu sei que existe um Pai amoroso, não porque eu sou filha predileta, porque eu sou como você, filho amado do Senhor. Todos aqueles que aceitam Jesus são adotados como filhos. Antes de aceitarmos Jesus, nós somos criaturas de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Mas a partir do momento que eu e você aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, reconhecemos Jesus como aquele que nos possibilita estar juntos ao Pai, nós somos chamados filhos do Senhor. E como filhos, nós não somos abandonados. Se você é pai ou mãe, você sabe que você não abandona o seu filho, ainda mais no momento de dor. Então, aqui em Gênesis 39, no versículo 2, fala: o Senhor estava com José. E por conta de estar com José, este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Então, mesmo que a sua situação seja difícil, como a minha nos últimos dias tem sido difícil, a gente tem que crer que Deus está do nosso lado. E se Deus está do nosso lado, Ele nos dá recurso para prosperar, para vencer, para suportar a adversidade. Ele nos dá recurso para nos dar livramento. José ali como escravo, ele poderia ter sido muito, muito maltratado, mas ao contrário, Deus o fez prosperar como escravo. É muito paradoxo isso, como um escravo prospera. Mas quando Deus está na nossa vida, o improvável, o impossível se faz real. O sobrenatural vira real. Aquilo que as pessoas falam assim, isso é impossível para a sua situação, nada é capaz de te tirar. Deus fala, é possível.
Comigo todas as coisas são possíveis, porque eu estou com você. Mas a certeza de que Deus está conosco tem que ser algo real, tem que ser algo vivente no nosso coração. Quando a gente pega o primeiro pecado do mundo lá de Adão e Eva, o que o diabo fez com Eva? O diabo fez crescer a dúvida no coração de Eva. Ah, Deus falou que vocês vão morrer se vocês comerem desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nada disso, Deus só está querendo ter o conhecimento para ele. E aí Eva começa a duvidar, peraí, será que Deus está do nosso lado mesmo? E aí ela fala assim, não, peraí, se eu não vou morrer, Deus é mentiroso. Então eu vou comer para experimentar disso daqui. E aí ela vai e cai em pecado e arrasta Adão. Nós somos assim. Quando a dúvida entra no nosso coração, a gente deixa de acreditar no poder do Senhor e a gente começa a ouvir vozes que não são do Senhor. Então nessa manhã a gente precisa entender quais são as vozes que têm nos afastado da presença do Senhor, que têm nos afastado da sensibilidade de sentir a presença do Senhor. Muitas das vezes as nossas dúvidas inclusive de fé mesmo, nos afastam do Senhor e nos fazem arrastar pessoas consigo. Nesse momento de fragilidade em que eu estou passando, muitas pessoas, amigas próximas, amigas de fé mesmo, por conta da própria dúvida, de questionamentos, Deus, por que isso está acontecendo com ela? Por que isso está acontecendo? Trouxeram dúvida para dentro do meu coração. Numa boa intenção de me confortar, trouxeram as próprias dúvidas, os próprios questionamentos para esse conforto. E em alguns momentos eu falei, eu não quero escutar essas vozes, ainda que sejam pessoas que me amam, que gostam de mim, mas estão trazendo os próprios questionamentos para a fé, num momento que eu não quero ter questionamento, eu só quero sentir a presença do Senhor. Então, nesse momento, eu fui muito mais confortada por pessoas que me abraçaram falando, Deus está com você, do que pessoas que falaram assim, eu estou tentando entender por que isso está acontecendo com você, estou tentando pedir a Deus o questionamento. Então, às vezes, a gente não precisa questionar, a gente só precisa confiar. Deus está conosco, seja qual for a situação que nós estamos passando. Então, no versículo 2 do capítulo 39 de Gênesis, fala, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu, ou seja, quando Potifar percebeu que o Senhor estava com José e que ele fazia José prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José. É claro, Potifar chega e fala, essa pessoa que é uma pessoa iluminada, né? Eu quero estar com ele. Ou seja, teve um interesse de Potifar ali. Agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado, o cuidado de José, a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Então a gente tem ali um chefe da guarda que comprou um escravo e de repente percebe que o escravo é um ungido do Senhor, é um escolhido do Senhor, é um abençoado pelo Senhor. E aí, ao invés de José se tornar um escravo, José passa a ser um administrador dos bens de Potifar. E ele ali tem um cargo de confiança. Mas o que a gente vai ver é que José era, no versículo 6 ainda fala, José era atraente de boa aparência. Então Potifar confiou tudo, exceto a esposa a José. E é exatamente a esposa de José, a esposa de Potifar, que acaba tendo desejos sexuais acerca de José e tenta assediar José e tenta corromper José de todas as formas, mas José resiste a esse assédio da esposa do seu senhor ali, a esposa de Potifar. E no versículo 9, Jesus fala assim, José fala assim para ela fala assim, lá no versículo 7 fala, venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor,
não se preocupa com coisa alguma de sua casa. Ou seja, Potifar não se preocupa com nada. E tudo que ele tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Olha só, ele era um escravo e de repente vira o maior administrador, pessoa de confiança do seu senhor. E ele fala, ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra... Não é contra Potifar que ele fala, contra Deus. Deus estava com José o tempo todo, mas José também estava comprometido com Deus. Ele sabia que trair o Senhor, o Potifar ali, o seu senhor, né, na terra, vamos dizer assim, o seu dono, era trair a Deus. Então, José, ele tinha a certeza de que Deus estava com ele e por isso se dedicava a obedecer a Deus. Então, nesse momento que ele, Deus fez dele um administrador próspero, mas não é só a prosperidade que está em jogo, é também a obediência de José. Ele fez jus àquela posição de administrador, ele honrou, ele fez com excelência, ele buscou fazer aquilo que agradava a Deus, no momento de prosperidade. E quando ele foi ali tentado pelo diabo através dessa mulher, ele fala, peraí, eu não posso desobedecer ao meu Senhor. Eu preciso, porque se eu for cometer algo tão perverso contra Potifar, não vai ser só a Potifar que eu estarei traindo. Antes de tudo, eu estarei pecando contra Deus. Será que nós estamos pecando contra Deus? Será que você, buscando a presença de Deus, tem buscado também obedecer a Deus? Porque muitas pessoas estão em busca da prosperidade que vem do Senhor, mas não estão dispostos a pagar o preço da obediência. Obedecer tem um preço, sim. É preciso renunciar a desejos muitas vezes, é preciso renunciar a costumes, lugares. Obedecer nos custa. É custoso obedecer. Não é fácil. É como quando você fala para o seu filho assim, olha, só pode comer a sobremesa depois do almoço. Mas se você pega o seu filho te desobedecendo, comendo a sobremesa ou passando o dedinho na sobremesa antes do almoço, aquilo ali vai te desagradar, porque ele não pagou o preço da obediência, o preço da espera, o preço da renúncia. Assim somos nós. Muitas vezes a gente quer a sobremesa, mas a gente não quer pagar o preço pela sobremesa. Na vida é assim, mas nós precisamos deixar de ser crianças mimadas para assumir a posição do preço da obediência. É custoso, mas o preço da desobediência é muito maior do que o preço da obediência. Quando você pensar assim, nossa, Deus está me exigindo uma obediência de não falar mal dos outros, e isso está me custando, porque eu sempre fui acostumada a sentar numa roda e falar mal dos outros. Eu estou negligenciando impostos hoje na minha empresa, e aí Deus vai falar para você, não está certo você fazer isso. E aí você vai falar assim, peraí, mas me custa tanto agora honrar os impostos, honrar isso, eu vou ganhar tão menos. Mas o preço da desobediência, ele é sempre maior do que o preço da obediência. Adão e Eva tiveram que pagar um preço da obediência. Olhar para todas as árvores disponíveis e ver que apenas uma não estava disponível. Resistir àquela tentação. Mas eles não tiveram o preço da obediência. Eles não se mantiveram firmes na obediência. E tiveram que pagar depois o preço da desobediência. Não apenas eles, mas como todos nós. E nós não somos diferentes de Adão e Eva. Quantas vezes Deus nos fala, você pode fazer muitas coisas, menos isso. E é exatamente isso que a gente tem vontade de fazer. E a gente começa a criar desculpas e justificativas na nossa mente para ter acesso àquela desobediência. Mas isso vem com um custo. Então José se manteve ali firme no propósito do Senhor. Acontece que aquela mulher, lógico que não ficou feliz, e aí numa das situações de assédio a José, ela agarra a roupa dele e fica com a roupa dele em mãos e ele acaba fugindo dela.
né? Ele estava já evitando ela há muito tempo, e ele acaba sendo falsamente, né? Ele acaba sendo injustamente dedurado, vamos dizer assim, por ela. Ela entrega José a Potifar, ao Senhor, e Potifar acaba acreditando na esposa, porque a esposa, ela expõe isso publicamente. E naquela época, um crime de adultério, ele era socialmente aceito como pena de morte. Então, se alguém era pego adulterando, tentando adulterar, o destino certo daquela pessoa seria a pena de morte. Mas Potifar parece acreditar ou aceitar a acusação da esposa, porque foi feita publicamente, mas de certa forma parece que ele acredita na inocência de José, porque ao invés de mandar matá-lo, ele coloca na prisão dos prisioneiros do faraó. Ele manda José para a prisão. E aí a gente fala assim, no versículo 20, fala assim, no versículo 19: quando Potifar ouviu que sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Então agora José, além de escravo, ele se torna escravo, depois passa a ser um administrador. E agora, depois de ser um administrador, de estar ali com a posição, né, estruturada na casa de Potifar, ele é jogado na prisão, ele vira um prisioneiro. Mas fala assim no versículo 21, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Então, tanto na posição de administrador que prosperava, José obedeceu a Potifar, e Potifar não se preocupava com nada. Agora, na posição de prisioneiro, Deus estava com José. E mais uma vez, o carcereiro, ou seja, né, o dono daquele prisioneiro, confiou a José várias responsabilidades ali na prisão, e o carcereiro já não se preocupava com nada. E José vai ficar muito tempo nessa prisão. Então, a gente vê tanto na prosperidade financeira, na abundância, num cargo de confiança, Deus com José. E tanto na prisão, numa situação ali super adversa, num poço, né? Eu imagino as condições de uma prisão. Uma coisa é você viver numa casa onde você se torna pessoa de confiança de alguém, se torna um administrador e vive do bom e do melhor. Porque no Antigo Egito, ou as pessoas eram muito ricas ou muito pobres, e Potifar era muito rico. Então, José vira uma pessoa de confiança, um cargo de confiança na casa de Potifar. Ou seja, ele tem acesso do bom e do melhor, da boa comida, da boa estadia, ali, do bom trabalho, administrando outras pessoas em liberdade. Ainda que escravo, mas com liberdade, com privilégios. E de repente ele está na prisão, no fundo do poço. Mas mesmo assim, Deus se manifesta e é bondoso com ele, a ponto de livrá-lo da morte, porque o destino de um adúltero, ou uma pessoa que era acusada de adultério, era a pena de morte. Mas José não recebe a pena de morte, ele recebe a prisão. E na prisão, Deus manifesta bondade. Fala, o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Muitas vezes a gente não percebe a presença de Deus, mas de repente você vê um livramento acontecendo com você, você vê uma pessoa fazendo um ato de bondade de uma forma assim sobrenatural. É nessas horas que a gente precisa perceber a presença do Senhor se materializando em situações, em livramentos, em pessoas que chegam até nós, que trazem, estendem a sua mão para nos dar alívio, refrigério, mesmo no momento de dor. E eu queria ler alguns textos com vocês. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, fala assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam,
dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. José estava no propósito do Senhor. Tanto que depois de passar por esse momento de prisão, vou resumir bem a história aqui, José é levado à presença do faraó e ele se torna um homem de confiança. Não apenas um homem de confiança do faraó, mas de escravo e prisioneiro, José se torna governador do Egito. Ele se torna o segundo homem mais poderoso do Egito. E não só isso, ele tem a oportunidade de trazer a sua família, os seus irmãos que o lançaram naquele poço, que o venderam como escravo. José tem a oportunidade de resgatar toda a sua família e levar para o Egito. Eles passam, por momentos ali em que a fome assola toda a região, mas eles se mantêm firmes porque Deus mantém todos os celeiros cheios do faraó. Deus dá recursos para que José se preparasse para uma grande fome. E toda a família dele é sustentada. José perdoa os seus irmãos e traz toda a família para morar com ele. José tem a oportunidade de um reencontro com o pai. Então ele não deixou que a amargura tomasse conta do coração dele, que o ressentimento tomasse conta do coração. Ele se manteve fiel, obediente, tanto no momento de prosperidade, quanto em momentos de prisão, de poço, de deserto. E assim nós devemos nos espelhar, resistir às tentações, às propostas que vêm do mundo e de pessoas que não têm um coração voltado para Deus. A gente tem que se manter fiel à obediência do Senhor, fiel em buscar a presença do Senhor, em reconhecer, em agradecer o cuidado de Deus em todas as situações, ainda que os nossos corações estejam muitas vezes dilacerados, ainda que a gente esteja vivendo situações em que a nossa fé é provada, a nossa confiança no Senhor é testada. Nós precisamos resistir sobretudo à dúvida que o diabo tenta colocar no nosso coração em momentos tanto de abundância quanto de escassez. Independente, porque a palavra do Senhor fala aqui em Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, do que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, muitas vezes, quando a dúvida vem, a gente tem que parar de perguntar a Deus por que isso está acontecendo e entender que existe um para que isso está acontecendo. Se há algo hoje acontecendo que tem tirado o meu eixo emocional, eu não vou perguntar para Deus por que isso está acontecendo. Eu vou perguntar para o Senhor, Senhor, para quê? Para quê? Aonde o Senhor vai me levar a partir disso que eu estou vivendo hoje? E eu confio, e eu passo a confiar, porque eu sei que Deus está comigo e Ele não me desampara. Se eu estou passando algo hoje, eu preciso passar por isso. José, no início da sua história, é tido como uma pessoa que falava mal dos seus irmãos para o seu pai, tipo um X9, uma pessoa que dedurava os seus irmãos. E aí a gente vê uma mudança de caráter, depois de tudo que José passa, uma mudança de uma pessoa que antes dedurava para uma pessoa hoje que é fiel a Deus. Então Deus está moldando o nosso caráter, Deus está forjando a nossa alma, o nosso espírito para passar para coisas, para ter consistência, para coisas que Ele ainda está preparando a gente para passar. Afinal de contas, ninguém se torna um governador do Egito se não tiver um caráter muito moldado e forjado pelo Senhor. Mas muitas vezes a gente quer se tornar governador de várias áreas da nossa vida e não quer passar pelo preço da obediência, não quer passar pelo preço de renunciar desejos e vontades momentâneas para algo mais sólido que está por vir. A gente quer muitas vezes a bênção, mas a gente não quer nem o processo, nem o pai da bênção. Então que a gente se espelhe em José. Eu não sei qual é o tempo de fé que você está passando agora, o tempo de vida, mas eu creio que Jesus tem algo poderoso para você. E aí, em João capítulo 8, vou ler só mais 2 textos, fala assim. Em João capítulo 8, versículo 31 e 32, fala assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Ou seja, para termos a presença do Senhor, é preciso permanecer firme na palavra de Deus. Buscar a palavra de Deus a todo momento.
E aí em Mateus 28, fala assim no versículo 18. Então Jesus aproximou-se dos discípulos e disse-lhes: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que nos fala. Jesus está nos dando uma promessa, todos aqueles que foram chamados, que aceitam, eu e você, o papel de sermos discípulos de Jesus, temos a promessa: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus não solta a nossa mão. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo, mas Jesus está do seu lado. Jesus está com você, mas Ele pede algo em troca: obediência, ensinando-os a obedecer. João fala, se vocês permanecerem, no Evangelho de João, Jesus fala, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, obedecer, estar firmes na palavra, é condição essencial para que a gente sinta a presença de Deus e usufrua da presença de Deus. Esteja firme na palavra, obedeça, dedique-se a obedecer. Vai custar? Vai, custa. A obediência custa, mas o preço da desobediência é sempre maior. E o custo é muito, muito penoso para nós. Então, obedecer ao Senhor não é prisão, é liberdade. José obedeceu e foi mordomo do Senhor em tudo que o Senhor confiou. O Senhor confiou a riqueza de Potifar, José foi e administrou a riqueza de Potifar com confiança e com excelência. Deus depois foi bondoso com José na prisão e tudo aquilo que o carcereiro lhe pediu, José fez com excelência. Será que nós estamos fazendo com excelência tudo aquilo que Jesus nos confia no dia a dia? Será que você tem obedecido Jesus cuidando da sua família? Será que você tem obedecido a Jesus cuidando do seu trabalho, administrando os dons que Deus te deu, administrando os bens que o seu chefe te confiou, administrando bem o tempo do seu trabalho? Ou você tem ido para o seu trabalho e distraído falando assim, deixa eu matar um pouco o tempo aqui fazendo um joguinho enquanto meu chefe não está vendo? Será que você tem administrado bem o tempo que Deus está te dando, a condição de cuidar da sua família e dos teus filhos? Será que tudo aquilo que Deus tem te confiado, você tem sido um bom mordomo, como José foi? Porque José sabia que se ele traísse algo que Deus tinha confiado a ele, ele estaria traindo a Deus e não aos homens. Eu espero de coração que essa palavra tenha te ajudado no momento que você tem vivido. E que a crença de que Deus está com você fique firme no seu coração. Independente se você está no momento alto da sua vida ou no momento baixo. Um momento de prosperidade ou de escassez. Um momento de terras tranquilas, águas tranquilas ou de tempestade e deserto. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo, mas eu sei que Deus está com você. Creia nisso e se apegue a isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem e amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Que essa palavra venha firme no seu coração. Olhe para a adversidade com um pano de fundo, com esse versículo ecoando na sua cabeça. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Aquilo que você está vivendo hoje tem um processo, tem um valor, tem um sentido de acordo com o propósito que Deus te chamou. Hoje talvez não faça sentido, como muitas vezes para mim, o momento que eu estou vivendo, parece que não faz sentido, mas eu sei que lá na frente eu vou olhar para trás e vou falar assim, tudo que eu passei fez sentido para o propósito que Deus me chamou. Então creia, Deus está com você. Amém? Vamos entregar a Deus esse momento em oração. Senhor meu Deus, nós não sabemos muitas vezes a razão pela qual passamos por situações, por provações, por estações, Pai.
Mas nós, nessa manhã, nós decidimos deixar de olhar um pouco para as situações e olhar para a Tua presença e os processos que o Senhor nos permite passar, para que os propósitos para a nossa vida se realizem, Pai. Nos ensine, nos fortaleça, Pai, assim como o Senhor fez com José. Molde o nosso caráter, molde a nossa alma, que nós possamos parar de reclamar, de ser ingratos a Ti e começar a partir de hoje a agradecer, porque o Senhor está presente conosco. O Senhor está aqui agora, Pai, do meu lado, e o Senhor está ao lado de cada um de nós que está ouvindo essa live, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos ensine a suportar os Teus processos, Pai. Nos ensine a vencer os propósitos confiando na presença do Senhor ao nosso lado e obedecendo, sendo bons mordomos daquilo que o Senhor tem confiado na nossa mão, ainda que seja, entre aspas, apenas a nossa família, apenas o nosso trabalho, apenas a nossa casa. Não importa o que o Senhor tenha deixado na nossa mão, mas que o Senhor nos ensine a ser bons mordomos como José foi, Pai. Tanto na prosperidade quanto na escassez, tanto na saúde quanto na doença, tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins, Pai. Nos ensine a ser luz nesse mundo, Pai. Nos sustenta nessa manhã, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos abra os olhos para os caminhos de desobediência que nós temos trilhado, que não agrada o Senhor, Pai. Nos tira desse lugar, Pai. Tira todo engano, tira todas as falsas promessas da nossa vida, todos os sofismas, todos os conhecimentos corrompidos que não agradam o Senhor. Quantas pessoas falando de um Jesus que não existe, tantas pessoas falando de um amor de Deus que não é o seu amor, Pai. Então nos ensine, Pai, o verdadeiro amor, a verdadeira obediência, a verdadeira promessa do Senhor. Nos ensine quem é o verdadeiro Jesus, quem é o verdadeiro Senhor, Pai, quem é o verdadeiro Espírito Santo. Tire toda a contaminação da nossa vida, toda a contaminação dos nossos dons, toda a contaminação dos nossos propósitos, toda a contaminação do nosso coração. Tira a amargura, Pai. O Senhor nos mostra, por meio da vida de José, que o José não se ressentiu contra os seus irmãos, mas chegou a perdoá-los e a trazer para morar com ele, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, tira o ressentimento, a amargura, tira todo o pecado de dentro de nós, Pai. Nos leva para outro nível, de acordo com a Tua vontade, os Teus propósitos, Pai. Nós renunciamos à necessidade de controlar e de entender aquilo que nos acontece, Pai. E queremos no lugar que o Senhor coloque confiança, Pai. Derrama confiança em cima de nós, para que nós possamos passar pelos desertos, pelos desafios da vida, com a certeza de que o Senhor está conosco, o Senhor não nos desampara, e o Senhor deixou de forma maravilhosa, perdurando a partir do tempo, a Tua palavra, que sobreviveu a todo o mal, que sobreviveu a todo o tempo, Pai. A Sua palavra poderia ter sido destruída ao longo da vida, ao longo do tempo, ao longo das gerações, mas não foi, porque o Senhor permaneceu conosco. Quantas guerras, incêndios, quanta matança foi derramada, Pai, mas a Tua palavra permaneceu. E assim como a Tua palavra hoje permanece dentro da minha casa, a palavra viva, a Bíblia, o livro, está aqui do meu lado, Pai, na minha frente. Eu creio que o Senhor também está, porque a Tua palavra é viva. O Senhor é autor do Evangelho, Jesus. Eu sei que Você venceu a morte. O Senhor está vivo, Jesus está vivo. Então essa é uma palavra viva, em que o autor e consumador de tudo está vivo ao nosso lado, inspirando, trazendo discernimento, trazendo revelação. Faz com que essa certeza de que o Senhor está conosco cresça em nosso coração e nos sustente e direcione todos os dias. Pedimos perdão por toda desobediência, Senhor, e pedimos o Seu auxílio para nos orientar num caminho de obediência, firmes na palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe muito, muito, e que essa palavra te ajude a romper nos altos e baixos da vida, com fé, que a nossa fé aumente, porque Jesus está conosco. A palavra do Senhor é verdadeira, Deus é verdadeiro. Se Jesus fala, eu estarei com vocês até o fim dos tempos,
Nós precisamos tomar posse dessa verdade. Jesus está conosco. E todas as vezes que nós desobedecemos é porque nós soltamos a mão de Jesus. Que nessa manhã você estenda as mãos para Ele e fala: Jesus, eu quero andar de mãos dadas, porque o Senhor está comigo. Que essa seja a sua decisão todos os dias ao acordar. Levanta da cama e fala: Senhor, me dá a mão para eu levantar, porque sem o Senhor eu não quero sair dessa cama. Amém? Que Ele te sustente e que Ele te tire de prisões, que Ele te desamarre de toda escravidão para um lugar de liberdade, de libertação. Em nome de Jesus. Amém? Um beijo grande. Se sentiu no coração de mandar essa live para alguém, fique à vontade, que a palavra do Senhor chegue mais e mais pessoas. Em nome de Jesus. Um beijo grande, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Beijão.